Vamos lá, meus amores? Eu tô aqui tomando outro bloco, né? Na verdade, né, ousadia e alegria, porque era pra gente fazer tudo em 30 minutos, mas 30 minutos não dá. E olha que eu falo, né, numa velocidade razoável, vamos combinar, né? Mas vamos agora matar as outras 5 dicas de ouro para pro nosso examezinho que tá aí, ó, batendo na nossa porta, e a gente vai enfrentar, ok? Isso aí com força total e mostrar quem é que manda nesse negócio aqui, ok? Vamos para a dica de número 5. Ela já se relaciona com a temática que eu amo de paixão, que é a temática da responsabilidade civil. Vem comigo então na tela. Olha lá, dica 5, responsabilidade civil. Olha o que eu trouxe para vocês, gente. Primeira coisa, eu trouxe os requisitos. Quais são os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil? E aí ninguém aguenta mais ouvir eu falar sobre isso, né? Nós temos que ter o quê, gente? Conduta, dano e o nexo causal. Sem qualquer um desses elementos, nada feito. Não haverá nenhuma incidência das consequências jurídicas da responsabilidade civil. Então, essa conduta, a gente sabe que é uma conduta humana, é uma conduta voluntária, no sentido de autodeterminação da conduta. E, além dela ser uma conduta humana, voluntária, que não tem nada a ver com intenção, com dolo, tá? Essa conduta pode ser um fazer ou um não fazer, então uma conduta omissiva ou comissiva, e mais ainda, essa conduta pode ser lícita ou ilícita. Professora, mas eu entendo quando você diz que a conduta ela é ilícita. Nós temos o ato ilícito puro, que está previsto lá no artigo 186, aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito. Artigo 186, ato ilícito puro. Mas eu também tenho o ato ilícito na modalidade abuso de direito, que é uma novidade do Código atual. Então, artigo 187, que é aquele sujeito que está ali exercendo o direito dele, aparentemente de forma regular, e no meio do caminho ele surta, e aí ele desvia da finalidade econômico-social, da boa-fé, dos costumes, e aí ele comete o tal do abuso de direito, cuja análise é uma análise o quê, gente? Objetiva. A análise do abuso de direito, o critério aqui, tá, gente, é um critério objetivo. Na verdade, alguns falam até o critério finalístico, ok? Aqui não me interessa as questões de culpa, de dolo, tá? Então, enquanto o artigo 186, que fala do ato ilícito, se preocupa com o elemento subjetivo, o abuso de direito não. O critério é objetivo finalístico. Tudo bem até aqui? Agora, professora, a pessoa pode responder civilmente por uma conduta lícita? É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Nos termos do artigo 188. E aí a gente tem que lembrar, né? A legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito. O que acontece? Quando a gente falar em legítima defesa e estado de necessidade, só algumas considerações. Se eu causo dano a uma pessoa que tentou me agredir injustamente, e eu agir, portanto, em legítima defesa real contra o causador da situação, eu realmente não vou ter que pagar indenização para ninguém, tá? Agora, quando eu agir em legítima defesa e houver um erro aqui na execução, aberratio ictus, por exemplo, quando eu atingir um terceiro que não tem nada a ver com a história, então eu vou ter que pagar a indenização e depois me voltar em regresso contra o verdadeiro causador. E lembrando que aquelas excludentes, por exemplo, legítima defesa putativa, eu achava que estava numa situação de legítima defesa, e isso aí não afasta o dever de indenizar, tudo bem? No estado de necessidade. Se o estado de necessidade ele é repressivo, eu acabei lesando um bem da própria pessoa que criou a situação de perigo. Então, eu não tenho que pagar a indenização, tá? É o estado de necessidade repressivo, tá? Agora, se eu, para poder tutelar um bem que eu entendo que é um bem mais importante, mais relevante, então na briga dos interesses tutelados, eu escolhi um e acabei causando dano a um terceiro, aqui é o chamado estado de necessidade agressivo. Então, por exemplo, para não atropelar a criança, eu virei o volante do meu carro e bati no muro do vizinho, então eu vou ter que pagar as despesas do muro, mas depois eu posso me valer contra o verdadeiro causador do dano, certo? Então, só se atentem para essas duas situações. Muito bem, dano. Dentro da perspectiva de dano, você tem aí principalmente os danos materiais e os danos extrapatrimoniais. E aí, dentro do dano material, você tem o dano emergente, que é o prejuízo efetivo e real, e o lucro cessante, que é aquela expectativa objetivamente apurável de uma frustração de lucros, que a gente tem que analisar com base em uma média antecedente, certo? E nós temos também o quê? Os danos morais, os danos estéticos, a teoria da perda da chance. E isso a gente tem um bloquinho de dano. Entre o dano e entre a conduta tem que ter o quê, gente? Uma relação de causa e efeito, de necessariedade.
né? Tem que ser o quê? Causa e efeito. Aquele resultado tem que decorrer de forma direta e imediata daquela conduta. Então, nesse caso, a gente fala do nexo causal. E aí, vem comigo na tela. Olha o que eu trouxe para vocês. Não esquecer que a responsabilidade civil pode ser afastada com a quebra do nexo causal. Como assim? Quebrando o nexo causal por culpa ou fato exclusivo da vítima. Professora, só me responde uma coisa. O que fazer com a culpa concorrente da vítima? A culpa concorrente da vítima, ela não quebra o nexo causal. Ela ameniza. Ela vai interferir no quantum indenizatório. Então, se o ofensor causou dano, mas não foi só ele, a vítima também colaborou. Então, a gente vai o quê, gente? A indenização, ela vai ser o quê? Repartida, tá? Eu vou reduzir aquilo que o ofensor teria que pagar. Por quê? Porque a vítima também contribuiu. Quando a gente não tiver como saber em que ponto cada um contribuiu, a gente faz uma divisão proporcional, um rateio proporcional. Até aqui tudo tranquilo, né? Então, culpa concorrente apenas diminui a indenização, mas não exclui a responsabilidade civil. O que exclui, o que quebra o nexo causal é a culpa exclusiva da vítima, volta lá na tela, é a culpa ou fato exclusivo de um terceiro, o caso fortuito ou força maior, lembrando que a doutrina agora fala em fortuito interno e externo, e o único que exclui responsabilidade civil é o fortuito externo. Por quê, gente? Porque o fortuito interno, ele tem uma ligação com, por exemplo, a mão de obra, com o maquinário ou com a atividade que se desenvolve. Então, na verdade, o fortuito interno não exclui a responsabilidade civil. E aí, nesse sentido, olha na tela o que eu trouxe para vocês, a súmula 479 do STJ, que fala justamente sobre a responsabilidade das instituições bancárias por operações que são relacionadas à atividade fim. Então, por exemplo, era comum alegar essa questão aí do fortuito quando, por exemplo, o banco acabava abrindo contas em nome de pessoas que se faziam passar por outras. Então, você tem ainda essa realidade, que é o esquema das fraudes. E aí, normalmente, o banco ele quer se eximir, dizendo que isso aí é praticamente um fato exclusivo de terceiro que se equipara ao fortuito externo. Só que não, tá? O STJ entende que isso aí é fortuito interno, tem ligação com a atividade fim, tem ligação com a falha na prestação de serviço e o fortuito interno, repito, ele não exclui a responsabilidade civil. Certo? Olha na tela. Por fim, nós temos também uma forma de quebrar o nexo causal e afastar a responsabilidade civil, que é através da cláusula de não indenizar. Lembrando que essa cláusula de não indenizar, ela só vai existir nos casos de responsabilidade contratual e não vale para contratos de adesão, certo? Não vale, ela tem sérias restrições na sua aplicação prática e no ordenamento jurídico e ela também não é aceita nos contratos de transporte. Muito bem, essa é a nossa dica de número 5. A nossa dica de número 6, eu já venho metralhando vocês, destruindo o total, falando sobre as espécies de responsabilidade civil. Muito bem, eu começo aqui falando sobre responsabilidade de acordo com a relação jurídica pré-existente entre as partes. De acordo com essa relação jurídica pré-existente, a responsabilidade civil ela pode ser o quê? Contratual, negocial. E aí, é claro, o descumprimento do contrato, seja o descumprimento dele negativo, você descumpriu cláusula, você descumpriu obrigação principal, acessória, ou o chamado descumprimento positivo da obrigação, que é a violação dos deveres anexos e implícitos da boa-fé objetiva, quando você quebra o contrato e gera dano, isso é uma responsabilidade o quê? Contratual, negocial. Agora, quando você não tem com o ofensor nenhuma relação jurídica pré-existente, então, nesse caso, fala-se em responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, cujo dispositivo mor que trata dessa matéria é, sem dúvida nenhuma, o artigo 186. Beleza? Volta na tela. Então, quanto a essa relação jurídica pré-existente, ela pode ser contratual, negocial ou extracontratual aquiliana. Quanto ao elemento subjetivo, como se classifica a responsabilidade civil? Ela pode ser subjetiva com culpa presumida, ou ela pode ser objetiva. Então, é lá, gente. Quando a responsabilidade civil for subjetiva, é preciso que a conduta do ofensor, ela seja uma conduta culposa ou dolosa. Lembrando que essa culpa ela pode se exteriorizar por meio da negligência, imprudência ou da imperícia. E eu pergunto, quem é que vai provar esse dolo ou essa culpa? É a vítima. Num segundo estágio, eu tenho responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. E aí,
eu vou ter conduta, dano, nexo causal. A conduta também tem que ser culposa ou dolosa. Só que aqui a vítima não precisa provar, porque a culpa já se presume. Quem vai ter que tentar afastar essa presunção é justamente o ofensor. Esse tipo de responsabilidade, que a gente chama aí de subjetiva com culpa presumida, é o que o STJ tem aplicado hoje para o cirurgião plástico estético. Então a dele não é, apesar da obrigação que ele assume ser de resultado, ele não tem responsabilidade civil objetiva, tá? A responsabilidade reconhecida pelo Tribunal Superior, que eu já mencionei, é responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. Muito bem. E aí, numa perspectiva mais protecionista para as vítimas, nós temos o modelo da responsabilidade civil objetiva. E o que é isso, professora? Basta que você demonstre os requisitos essenciais: conduta, dano, nexo causal. Então vem comigo na tela. A responsabilidade civil objetiva é aquela que independe de culpa / dolo para o seu aperfeiçoamento. Ok? É o exemplo maior que a gente tem para os fornecedores em geral, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. É o exemplo que nós temos da responsabilidade civil do Estado, tá? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aí percebam, posicionamento quentíssimo para vocês, do STF. O STF tem defendido que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva tanto no caso de conduta comissiva, como também no caso de conduta omissiva. Então, não tem feito mais aquela distinção. Por exemplo, quando for agir, é objetiva, quando for omissão é sub. O STF não tem feito mais essa distinção, em que pese o STJ ainda tem essa distinção e a doutrina também, ok? Então, aqui essas considerações são sobre responsabilidade civil quanto ao elemento subjetivo. Última ponderação. Olha lá na tela, responsabilidade civil direta e indireta. Quando eu causo dano e eu respondo civilmente, a responsabilidade civil é direta. Essa é a regra. Agora, é possível que eu, Raquel, venha responder por condutas praticadas por terceiros, ou por um animal meu, ou por um objeto meu que causou danos. Então, nesses casos, quando, na verdade, quem responde civilmente com o seu patrimônio é uma pessoa diversa, daquela verdadeira causadora, então fala-se responsabilidade civil indireta. Vem comigo na tela. O principal aqui, gente, é a responsabilidade por fato ou por ato de terceiro, que são aquelas hipóteses dos filhos, dos pais em relação aos filhos menores, do tutor e do curador em relação ao tutelado e curatelado, do patrão em relação ao seu empregado. Então, nesses casos, fala-se em responsabilidade por fato ou ato de terceiro. Artigo 932, tá? Volta na tela. Então, aqui 932 do Código Civil. Eu também posso ter responsabilidade civil indireta pelo fato ou pelo ato, pela atuação do animal. Ok? E aqui quem responde é o detentor do animal. Aí, além disso, eu também tenho pelo fato da coisa. E aqui a gente fala dos prédios em ruínas e também eu falo sobre a responsabilidade civil por defenestramento das coisas arremessadas, jogadas da janela. Que aí a gente tem qual é a responsabilidade, gente? A responsabilidade é do habitante daquele local. Lembrando que se é arremessado um objeto que causa dano e eu tô dentro de um condomínio, não tenho como designar, eu não tenho como identificar de onde veio, haverá a responsabilidade do condomínio, que terá, obviamente, direito de regresso quando ele descobrir quem é o verdadeiro causador do dano. Certo? Essa matéria aí consta dos enunciados das jornadas de direito civil. Só lembrando, todas essas modalidades de responsabilidade civil indireta, pelo fato de terceiro, pelo fato do animal, pelo fato da coisa, todas elas são hipóteses de responsabilidade civil objetiva, independe de culpa ou dolo. E aí, gente, eu já dou aqui uma rasteira em vocês, só para lembrar do artigo 928, pelo amor de Deus, não esquece desse artigo. Esse artigo é muito importante. O artigo 928, ele fala sobre a responsabilidade civil do incapaz. O incapaz pode responder por um dano civilmente com o patrimônio que ele tem? Pode. Mas qual é a responsabilidade do incapaz, meus amores? Ela é subsidiária. Então, primeiro são os seus representantes legais. Se eles não tiverem meios suficientes ou não tiverem obrigação de fazê-lo, isso é repassado para o incapaz. Mas eu também não posso, o quê? Eu tenho sempre que resguardar o mínimo existencial. Eu não posso deixar o incapaz e as pessoas que eventualmente dele dependam numa situação de miserabilidade, ok? Podendo, inclusive, o juiz fazer uma redução equitativa do valor da indenização. Então, por favor, não esqueçam do artigo 928. Tudo bem? Volta na tela. Vamos para a nossa dica agora de número 7.
Agora, vamos falar um pouquinho de família, casamento, né? Eu chamo atenção para as causas impeditivas e causas suspensivas do casamento, tá? Professor, o que representa? As causas impeditivas, né? Olha, você não pode casar, tá? O pai não pode casar com a filha, tá? Por exemplo, a pessoa, gente, que foi adotada não pode casar com outro filho que o adotante tenha, que são irmãos. Então, não posso casar entre irmãos, pai e filho não podem se casar. O que mais, gente? O parentesco também por afinidade, que a gente sabe, né? E, por exemplo, o genro não pode casar com a sogra, tá? Lá fala que a questão do entre parentes até o 3º grau, inclusive. Mas lembrem-se que o casamento de tio com a sobrinha é possível, tá? Que é o chamado casamento avuncular, desde que exista uma comprovação médica de que não há nenhum perigo, né, genético para eventual prole, certo? Então, dentro das causas impeditivas, se o casamento acontecer, minha gente, em inobservância, por exemplo, uma pessoa que já é casada e ela casa, esse segundo casamento ele é nulo, porque ele foi contraído em inobservância das causas impeditivas. Então, vem comigo na tela. Se a gente contrai o casamento em inobservância das causas impeditivas, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que o casamento, ele é nulo. E eu estou falando em nulidade absoluta, certo? Então, as causas impeditivas, elas também se aplicam à união estável? Sim, se aplicam, com exceção lá das pessoas casadas. Por que com exceção das pessoas casadas? Porque no caso das pessoas casadas, se elas estiverem separadas de fato, ok? Elas poderão contrair, sim, união estável. Então, as causas impeditivas também se aplicam à união estável, ok? E a consequência da inobservância é o casamento nulo. Por outro lado, as causas suspensivas estão no artigo 1523. E, percebam, essas causas suspensivas, elas não obstam a configuração da união estável, tá? Então, elas não vão interferir na união estável. Mas o que é importante saber, se um casamento é contraído em inobservância das causas suspensivas, qual é a consequência? A consequência aqui é o seguinte, o casamento ele existe, ele é válido, ele é eficaz, mas haverá uma irregularidade. Qual é essa irregularidade? É a questão do regime patrimonial. A pessoa que quer casar em inobservância das causas suspensivas, regra geral, ela não vai poder optar pelo regime patrimonial de bens. Então, a consequência é que o regime de bens será separação obrigatória de bens. Inclusive, situação essa que pode ser afastada se você motivar perante o magistrado e demonstrar que não há nenhum prejuízo para os terceiros. Beleza? Então, fica a dica aí entre causas impeditivas e causas suspensivas. Lembrando, as impeditivas se aplicam também à união estável e as suspensivas não obstam, não interferem na configuração da união estável, certo? Volta comigo na tela. Gente, eu não sou mãe de Ná, tá? Isso é fato, ok? Mas uma coisa eu digo pra vocês, eu mudo é meu nome se nessa prova não cobrar questão envolvendo regime patrimonial de bens. Porque, seja na primeira fase, seja na segunda fase, essa banca tem gostado de cobrar questões sobre o regime patrimonial de bens, ok? Então vem comigo na tela. Quais são os regimes que o nosso código traz? Aqui nós temos um regime de comunhão parcial de bens, que a gente chama que ele é o tradicional. Alguns preferem falar, que se trata do regime supletório. Olha que interessante. Regime supletório de bens ou residual. Então, ele é a regra geral. Se, por exemplo, eu escolhi qualquer outro regime e eu não atendi as formalidades, não fiz o pacto, ou por algum motivo não houve a produção de efeitos, então retorna-se ao regime da comunhão parcial de bens. Esse também é o regime tradicional, caso os companheiros eles não manifestem nada por escrito em sentido contrário, então também vale para a união estável, ok? Volta na tela. Dica 8. Nós temos o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, a participação final nos aquestos, a separação convencional de bens, e nós temos também a separação legal ou obrigatória de bens, lá do artigo 1641, que fala que será o regime da separação legal ou obrigatória daquelas pessoas que contraírem o casamento com inobservância das causas suspensivas, acabei de falar disso, pessoas que contraírem o casamento sendo maior de 70 anos, eu nem vou falar desse artigo porque ele me revolta, tá? Então, pessoas maiores de 70 anos não podem escolher o regime matrimonial, o regime patrimonial de seu casamento,
beleza? E aquelas pessoas que de algum modo precisam de autorização judicial para casar. Nessas 3 hipóteses, o regime a ser adotado é o regime legal da separação obrigatória de bens. É a lei que impõe. Tenho que fazer pacto? Não tenho que fazer pacto antinupcial. Professora, e se eu casar no regime tradicional? Comunhão parcial de bens. Eu tenho que fazer pacto antinupcial? Também não precisa. Então vem comigo na tela. Esse regime que eu coloco aqui, ó, esse asterisco. Esse regime e esse regime, esses 3 pontinhos, eles vão exigir o quê? O pacto antinupcial. O pacto antinupcial. Ok? Que é feito ainda no procedimento de habilitação. Então, todos esses regimes exigem o pacto antinupcial, certo? Coisas que eu acho interessante, tá, gente? Na separação convencional, qual desses regimes, tá? Regra geral, não se exige a outorga uxória. A outorga uxória, então, olha lá, dispensa de outorga. Aqui, vamos colocar conjugal. A dispensa da outorga conjugal só vai acontecer no regime da separação convencional de bens. E aí, eu só chamo a atenção de vocês para o seguinte: analisem os dispositivos legais. Por exemplo, o que entra na comunhão, o que não entra. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens. Bens móveis. Até que se prove o contrário, presume-se que os bens móveis foram adquiridos durante a sociedade conjugal. Então, serão rateados 50%. Tá? Na comunhão parcial de bens, gente, o que não entra? O que eu tenho que memorizar, professora? Aqueles bens que a pessoa possuía antes de casar comigo. E aqueles que ela acabou substituindo, né? Eu vendi o que eu tinha antes e comprei um outro. Então, os bens que eu tinha antes são particulares ou exclusivos e aqueles subrogados em seu lugar. Também não entra, gente, eventuais o quê, gente? Bens adquiridos por doação, tá? Ou por herança. Isso não entra. Mas e se for, por exemplo, um prêmio do Big Brother? Se for um prêmio de loteria, que é o que a gente chama de aquisição a título eventual, aí entra. O que não comunica, gente? Instrumento de profissão, remuneração. Agora, o que a jurisprudência tem adotado? Verbas indenizatórias trabalhistas, tá? Até, gente, o FGTS, tá? Se ele foi o quê, gente? Se ele foi acumulado durante o período da sociedade conjugal, já há inúmeras decisões pedindo o quê, gente? Para você ratear esse valor. Tá? Além disso, até previdência privada, quando você está naquele período de você pagar, que é tido como investimento. Então, a gente já tem decisões falando sobre a partilha, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Lá na parte, por exemplo, na comunhão universal de bens, a gente tem ideia de que tudo é nosso. Tudo nosso, nada deles, né? Não é bem assim, não. Na comunhão universal de bens, o que acontece? Aqueles bens que me foram doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade não vão ser compartilhados. Certo? Agora, é claro, aquilo que eu tinha antes e aquilo que a gente adquirir depois, tá? Vai entrar? Vai entrar. Agora, lembrando, legados, herança e doações com cláusula de incomunicabilidade não vão ser comunicados. Não compartilha, certo? Também não compartilha o quê, gente? Instrumentos de profissão, bens de uso pessoal, remuneração. Então, tem algumas ressalvas. Certo? E aí, né, dá uma analisada depois também na participação final dos aquestos, que é um regime novo, que veio dar lugar, né, entrar no lugar do regime total, tá? E também lembrar que na separação obrigatória de bens, separação obrigatória, o entendimento é sumulado pelo STF, salvo engano é a súmula 370, tá? Não sei se é isso mesmo não, mas vocês confirmem aí. É uma súmula que diz o seguinte, que na separação obrigatória de bens, aqueles bens adquiridos durante a sociedade conjugal, tá? Os bens adquiridos a título oneroso e tudo mais, eles serão o quê, gente? Eles serão partilhados entre o casal. Então, há esse entendimento, tá? O que, de alguma maneira, ameniza um pouco o regime da separação obrigatória de bens. Belezinha? Volta na tela. Vamos lá que a gente tem que acabar nesse bloco. Não tem como passar. Direito sucessório. Princípio da Cesine, quando a pessoa morre, o que acontece? É descanso para ela e é problema para quem fica. Essa é a verdade. Então, no momento que a pessoa falece, há uma transmissão automática patrimonial para os seus herdeiros legítimos e seus herdeiros testamentários. Ok? Então, isso é o que preconiza o princípio da Cesine, que está lá no artigo 1784. Lembrando que essa massa de bens deixados, esse patrimônio, que pode ser também, quando eu falar patrimônio deixado pelo falecido, é o ativo e o passivo, que a gente chama de espólio, do ponto de vista processual, mas do ponto de vista material a gente costuma chamar de herança, tem natureza de um bem indivisível, bem imóvel e bem universal, ok? Logo, a aceitação da herança é algo que a gente presume, mas que só vai ser manifestada lá na frente, com eficácia retrooperante,
tá? E que a aceitação, gente, ela pode ser expressa. A aceitação, ela pode ser tácita, quando você pratica atos de herdeiro, que não são aqueles atos oficiosos, por exemplo, funeral, administração e conservação de patrimônio, nada disso. E você tem também a aceitação o quê? Presumida. Quando aquela pessoa que tem interesse pede para o juiz a manifestação em prazo não superior a 30 dias dos herdeiros para dizer se aceita ou não. Se eles não se manifestarem, presume-se que aceitaram. Certo? Então a aceitação é a regra e a renúncia é a exceção. Como é que a gente renuncia à herança? A renúncia é um ato de disposição patrimonial de um bem de natureza imóvel. Preciso de outorga uxória, outorga marital, caso eu seja casada? Sim, exceto no regime da separação absoluta ou separação convencional de bens. Tá? E outra coisa, professor, existe alguma forma específica? A renúncia ela tem que ser expressa, viu, meus amores? E a renúncia ela exige uma forma da essência do ato, que é o quê? Ela tem que ser por meio de instrumento público ou por termo judicial nos autos. Ok? Então fiz algumas considerações aqui introdutórias. Vem comigo na tela nos minutos finais. Dica de número 9, sucessão legítima. Meus amores, se joguem, tá? Na leitura desesperada do artigo 1829. Porque a gente tem que saber como se dá a divisão. Porque nas provas da banca FGV eles têm cobrado o artigo 1829, só que na forma contextualizada e na forma de cálculos. A gente já fez isso de forma desesperada, de forma aprofundada nas aulas teóricas e também fizemos nos nossos módulos de exercícios. Ok? Então eu tenho que saber a quem, é claro, se o sujeito não deixou o testamento, que seria a preferência do sistema, então uma sucessão ab intestato, ele não deixou testamento. Para quem a gente vai deixar esse patrimônio, professora? Existe uma ordem. E essa ordem começa com quem? Vem comigo na tela. Ela começa com os descendentes, ok? Os descendentes que vão concorrer com o cônjuge sobrevivente. Olha que interessante. Concorrem com o cônjuge sobrevivente. Depois, não tendo descendentes, sem limite de graus, tá? Nós vamos para os ascendentes, mais o cônjuge sobrevivente. Até aqui, ok. Depois, não tem descendentes nem ascendentes, de nenhum grau. Então, vai tudo para quem, gente? Para o cônjuge supérstite. Cônjuge supérstite. Muito bem, até aqui. Certo? Aqui, gente, ele vai ser um herdeiro universal ou herdeiro exclusivo, tá? Por fim, nós temos os colaterais. E aí, o quê? Primeiro, os de segundo grau, os irmãos. Depois, gente, nós temos os tios. Vamos colocar na ordem, né, de preferência. Depois vem os sobrinhos. Opa, fiz alguma coisinha errada aqui. Sobrinhos e depois os tios, ok? E, por fim, os primos. Então, só vai até aqui a ordem de vocação sucessória, tá? Só algumas regrinhas matemáticas básicas. Quando o cônjuge concorre com os ascendentes, aqui, gente, não interessa o regime de bens. Não interessa o regime de bens. E aí nós temos o quê? Se o cônjuge, ele concorre com o pai e a mãe, então cada um aqui vai receber quanto? 1/3. 1/3. Se o cônjuge sobrevivente, ele concorrer com o pai ou a mãe, ou ascendentes de segundo grau em diante, por exemplo, com os avós, tá? Da linhagem aí materna, paterna, então ao cônjuge é reservado metade e a outra metade eu divido pelas linhas, linha materna, linha paterna. Então, se eu concorrer com o pai e a mãe do falecido, cada um recebe 1/3. Se eu concorro com o pai ou a mãe ou ascendente de segundo grau, eu tenho direito a metade. Beleza? Vem comigo. Aqui em relação, gente, aos colaterais, regrinhas matemáticas. Colaterais, em relação aos irmãos, os chamados irmãos bilaterais ou germanos, né? Eles recebem, na verdade, os irmãos unilaterais recebem metade daquilo que competiria aos irmãos bilaterais ou germanos. Então, a gente faz o sistema de 2x e x. Isso também é aplicável aos sobrinhos, tá? Mas não tem nenhuma ligação com tios e primos. E, por fim, aqui quando a gente fala de descendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente, eu devo lembrar o quê, gente? Que nesse ponto vai interessar, depende do regime de bens. E também vai depender o quê, gente? Se os filhos, eles são comuns ou só do falecido. Olha que interessante.
Nesse caso aqui, gente, lembrem-se, artigo 1829, inciso 1º. O cônjuge concorre com os filhos, exceto em quais regimes que não concorre? Ele não concorre na comunhão universal de bens, ele não concorre, tá? Na separação obrigatória de bens, ok? Não concorre. E ele também não concorre na comunhão parcial de bens se não houver bens particulares. Então, só haverá essa concorrência quando a gente tiver participação final nos aquestos, quando eu tiver comunhão parcial de bens com bens particulares e sobre esses bens somente, e quando eu estiver na separação convencional de bens, ok? Lembrando, se eu concorrer, tá, gente, apenas com filhos comuns, tem que ser resguardado para mim 1/4. E se eu concorrer com filhos só do falecido ou híbridos, eu tenho direito a partes iguais, ok? Vamos estourar só um pouquinho esse bloquinho. Vem para nossa última dica, que é a questão da sucessão na união estável, tá? O que muda? Artigo 1790. Vamos ver o que muda? Quem vai receber primeiro, gente? Os descendentes. Então, você tem os descendentes que vão acabar concorrendo com quem? Com o companheiro. Ok? Descendentes mais o companheiro. Aqui, é claro, a sucessão na união estável, ela se refere tão somente àquele patrimônio que foi adquirido onerosamente durante a vigência da união estável. Então, não estou falando de meação, estou falando de herança, certo? Vem cá para a gente fazer a nossa matemática aqui do 1790, que parece injusta. Então, você tem o companheiro mais os descendentes. Depois, você tem aqui, gente, demais parentes sucessíveis, mais o companheiro sobrevivente. E somente em último caso, o companheiro sobrevivente figurando como um herdeiro exclusivo ou universal sobre esse patrimônio adquirido onerosamente, certo? Então aqui, ó, só fica a dica, né? Quando o companheiro concorrer com os descendentes, tá? A gente tem que ver se os filhos são só do falecido ou se é uma descendência aqui híbrida. Por quê, gente? Se for uma descendência, por exemplo, se for filhos comuns, não tem aquela reserva de 1/4, para receber todo mundo partes iguais. Se for filhos comuns e do falecido somente, também partes iguais. Agora, se os filhos são só do falecido, aí a companheira recebe metade do que compete a eles. Já é um tratamento desigual, certo? Além disso, quando ela concorrer com ascendente, quando ela concorrer com colaterais, tá, gente? Colaterais de 2º, 3º, 4º grau, ela vai receber 1/3. Então, percebam, ela concorre até com primos e com tios. E ela o companheiro sobrevivente só recebe, né, tudo se for uma aquisição, se esses bens tiverem sido adquiridos depois da união estável, a título oneroso, tá? E quando não houver nenhum outro parente sucessível. E é claro, faltando, né, não há nenhum parente sucessível, ou todos que existem, eles renunciaram, então aí a gente faz aquela conversão de herança jacente para herança vacante. Certinho? Eu sei que tá dando uma tremedeira danada, eu sei que às vezes a gente vai pensar assim, eita, não vou conseguir dormir à noite, mas vai ter paz, né? Deus vai abençoar para ter paz. Essa prova, gente, amanhã vai ser uma prova, assim, sensacional. Vocês vão chegar, assim, com sangue no olho. Vocês já vão chegar nos portões, assim, gritando, yes, yes, consegui. Cadê? Você já tem que sair de casa, assim, falando, meu Deus, segunda-feira eu vou tirar uma foto, porque eu quero uma foto linda para poder colocar na minha carteirinha da ordem, porque tá passado, a gente tem que profetizar coisa positiva. E aí é nesse sentido que às vezes eu sei que bate o desânimo. Meu Deus, eu não sei nada. Meu Deus, para que serviu essa faculdade? Meu Deus, estou muito tempo afastado. Esquece tudo. Você fez a sua parte, vai dar certo, o pensamento tem que ser positivo, se controla, se equilibra e mostra quem é que manda. Mostra quem é que vai, né, quem é que determina o leme da sua existência, quem é que vai ser responsável pela realização do seu sonho. É você. Nesse momento agora, amanhã, depende de você. A sua parte você sabe que você fez. Então segura na mão de Deus e vai. E a minha mensagem final, vem comigo na tela. Coloquei pra vocês uma mensagem de Cora Coralina, que eu amo de paixão. Ela diz o seguinte: é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então não se deixem abater pela inveja dos outros. Não se deixem abater pelo medo do fracasso. Lutem. Lutem com dignidade, como guerreiros que vocês são. Vocês vieram até aqui, não é pra amarelar, não é pra ter medo, não é pra ficar falando, eu não vou dar conta. Vai sim. Porque, gente, o fracasso, ele começa aqui dentro. Então você
tem que dar o primeiro passo, você tem que acreditar em vocês, ok? Por quê? Porque eu já acredito. Beleza? Fiquem com Deus. Excelente prova amanhã. Foi muito bom a gente estar junto aqui, tá? Que essas dicas sejam preciosas, que caia pelo menos aí que umas 5 dicas que eu dei pra vocês, tá? Lembrem-se disso lá na hora e tenham paz. Paz de espírito, paz psicológica para fazer essa prova. Por quê? Porque a carteira já é sua, ok? Eu espero que a gente se encontre aqui no Gran Curso Online, nosso projeto Exame de Ordem, já para nossa segunda fase em Direito Civil, com certeza. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.